Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vamos dizer juntos todos. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Todos juntos, novamente. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças da catequese, queridos catequizandos, catequistas, querido povo de Deus, o evangelho de hoje chama-se o evangelho do administrador infiel. Ou seja, o administrador infiel é alguém que o patrão dele deixa ele para administrar o seu dinheiro. E o administrador, ele podia e devia emprestar o dinheiro às pessoas que queriam dinheiro emprestado, mas no final ele precisava prestar contas ao seu patrão. Mas ele é acusado de estar usando os bens do seu patrão, ou seja, o dinheiro do seu patrão, de forma desonesta. E então o patrão chama o empregado e vai perguntar a ele: o que estou ouvindo a teu respeito? Tem pessoas te acusando de usar mal o dinheiro que é meu, e por isso eu vou tirar a administração dos meus bens das tuas mãos. E aí aquele empregado, ele fica pensando: mas o que devo fazer? Para trabalhar, não tenho forças. Para mendigar, ou seja, para pedir esmolas, eu tenho vergonha. E aí ele tem uma ideia: já sei o que vou fazer. E aí, o que é que ele faz? Chama todos os devedores do seu patrão. E aí ele pergunta ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Aí ele diz assim: 100 barris de óleo. E aí ele diz assim, o administrador: senta-te e escreve 50. E aí chama um outro e pergunta quanto ele deve. E aí ele vai dizer que deve 80 sacas de trigo. E aí vai dizer: senta-te e escreve 70. Ou seja, é interessante porque o patrão, ele vai dizer assim, ele vai elogiar a esperteza daquele administrador desonesto, infiel. Por quê? Porque ele usou de esperteza. Mas não é só por isso. O Evangelho diz que é por isso que o dono do dinheiro elogia o administrador infiel. Mas não é só por isso. Vejam, ele na realidade, ele não cobra nenhum centavo do que ele deveria ganhar em cima do dinheiro do
patrão que ele emprestou aos seus irmãos. Antes, ele cobrava os juros, e cobrava juros altos. Aí o que é que acontece? Antes, esse administrador infiel, ele usava o que se fazia nas cidades. Ou seja, o administrador infiel, ele queria a todo custo enriquecer com o dinheiro que não era nem dele. Ou seja, o administrador infiel, o que ele fazia? Ele concentrava para si os dons da criação. E os dons da criação, eles são para todos. Mas nas cidades, de modo especial, as pessoas, elas concentram os bens da criação. Por quê? Porque elas querem ser cada vez mais ricas. Cada vez mais ricas. E aí o administrador infiel passa desse sistema de concentração das cidades para o sistema de partilha, que era o sistema usado nas aldeias. E nas aldeias, dificilmente uma pessoa passava necessidade. Por quê? Porque as pessoas, elas partilhavam os bens da criação. Eu recordo, eu já disse outras vezes aqui, que eu sou da roça. E na roça, eu me lembro muito bem, quando as pessoas faltava alguma coisa, algum alimento na casa delas, elas vinham lá na casa da gente e elas pediam emprestado o que estava faltando na casa delas. E quando faltava algo na casa da gente, nós fazíamos a mesma coisa. Ou seja, sem saber, a gente estava colocando em prática o sistema das aldeias, onde os vizinhos não passavam necessidade. Ou seja, é o sistema da partilha dos bens da criação. Por isso, Jesus vai elogiar esse administrador infiel. Por quê? Porque ele vai passar do sistema das cidades para o sistema das aldeias. E nós mesmo, morando numa cidade, nós precisamos viver o sistema das aldeias, o sistema de partilhar os bens da criação, de saber que os bens da criação, eles são para todos, e que entre nós não deve haver ninguém que passe fome, ninguém que não tenha o pão nosso de cada dia em suas mesas, E se alguém da nossa comunidade não tem o pão nosso de cada dia em suas mesas, a culpa é nossa também. Ou seja, essa coisa da gente dizer, não, a culpa é só dos políticos. De jeito nenhum. A culpa é nossa também. Até porque quem elege os políticos no nosso país, pelo menos, quem elege os políticos somos nós. Vejam como uma coisa tem a ver com a outra.
Portanto, a gente precisa, ao menos, escolher e escolher bem as pessoas para nos representar. As pessoas para que elas possam representar de modo especial as pessoas que não têm o pão nosso de cada dia em suas mesas. Portanto, o evangelho de hoje, essa parábola é muito interessante, né? E o administrador, ao elogiar o empregado infiel, ele vai estar dizendo que o empregado infiel, ele passa desse sistema injusto para um sistema justo. Ele passa do sistema das cidades, que era da concentração dos bens, para o sistema das aldeias, que é o da partilha dos bens da criação. E que nós todos precisamos fazer também a mesma coisa. Muitas vezes a gente inclusive pensa, nós católicos, a gente pensa assim: dá ofertório para a igreja é podre de rica. Gente, a igreja católica, se não fosse vocês, com a ajuda de vocês, com a coleta de vocês, com o dízimo de vocês, a nossa igreja, ela não teria condições de sobreviver. A nossa igreja não tem nada de rica. Inclusive, a nossa igreja, a nossa paróquia aqui mesmo, ela tem funcionários. Os funcionários, eles têm carteira assinada, ou seja, tem carteira assinada, a gente paga energia, a gente paga água, ou seja, não tem nada de riqueza. Se não fosse a bondade de vocês, mas vocês, nós todos, precisamos tirar essa coisa de que a igreja é rica. A igreja católica não é rica de forma alguma. Hoje mesmo a gente tem uma igreja, se é para citar uma igreja rica, nós temos uma igreja rica que se chama a igreja de Edir Macedo. Essa sim, é uma igreja muito rica e poderosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.